Olá, fãs de ficção científica, terror e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras e trago para vocês um filme antigo de 1940, estrelado pelo mestre do terror Bela Lugosi, fundindo em um único personagem os dois personagens clássicos que mais marcaram ele, que é justamente o Dr. Victor Frankenstein e o Drácula. Eu estou falando do filme O Morcego Diabólico, e que já é interessante logo de cara pelo título, porque apesar desse ser o título original, The Devil's Bat, o que acontece é que em uma das vezes que ele veio para o Brasil, foi com o nome de A Volta ou O Retorno de Drácula, justamente porque ele era o mais famoso pelo filme do Drácula que ele tinha feito, e dois, porque ele tá fazendo um papel justamente mesclando os dois personagens, já que aqui ele faz um cientista enlouquecido que cria um morcego gigante. Então, venham comigo através dessa jornada, e se gostarem, aproveite para dar o like, compartilhar com os amigos, colocar sua opinião, inclusive outros filmes antigos que te marcaram, mesmo filmes preto e branco que vocês acham interessante, como é o caso dessa obra que vou falar com vocês, e venham comigo! Este material, em primeiro lugar, ele é uma comédia de terror de 1940, e isso por si só já traz um contexto interessante. Afinal, nós tivemos o auge dos grandes filmes de terror de monstros da Universal, como esses que eu falei, justamente nos anos 30, e nos anos 40 a gente já tinha começando uma queda e uns toques de ficção científica, né, que culminaria numa era mais de comédia, com a Universal tentando recuperar justamente sua fama, usando justamente mais o cômico e pegando esses monstros que ele já tinha criado, justamente trazendo versões mais cômicas dele, né. E o que acontece é que outros cinemas, outros estúdios começaram a ir também nessa onda, sendo que a gente depois teria a onda de ficção científica, que ela começa nos anos 50, nos anos pós-guerra, né? Então estamos falando mais ou menos no período onde está tendo a Segunda Guerra Mundial e o pessoal produzindo o filme, inclusive para pegar e relaxar a cabeça da população. Então, nesse filme, o Bela Lugosi, ele faz o cientista que é contratado de uma empresa farmacêutica, só que ele é sacaneado, pelo menos ele se acha sacaneado por essa empresa, e por isso ele começa a fazer experimentos sinistros, matando as pessoas através de uma loção pós-barba que ele cria, que atrai o morcego gigante que ele criou em laboratório para atacar as pessoas. Olha só o nível de doideira da trama. E aqui, ao invés de a gente tem uma dupla de heróis, que é justamente um jornalista e o fotógrafo do jornal, que tentam desvendar quem é o responsável pelos assassinatos bizarros que estão ocorrendo dos grandes milionários da cidade. Só que a gente já vê que a trama é uma comédia, pela ideia básica, onde temos uma loção pós-barba que atrai morcegos, o que não é tão doideira assim, se a gente pensar que existem realmente cheiros e odores que atraem justamente outros animais, né? Como o famoso, bota açúcar em um canto que você vai ver rapidinho formiga surgindo, o fato de que existe nas bananas uma substância que atrai abelhas, por exemplo, que é real, né? E por aí vai. Sendo que o que acontece é que a gente tem uma série também de atrapalhadas no processo de investigação. Afinal, temos uma trama super sinistra no qual ninguém com essa consciência imaginaria o responsável, né? Ao mesmo tempo que temos a questão do jornalista também não ser aquela coisa de honestidade, né? Inclusive, indo já no famoso calibre, né? Até onde você vai com tanta sede a porte que você tenta conseguir tentando conseguir provas ilegais da ideia que ele tá querendo defender, né? Que é do morcego gigante atacando as pessoas, né? Só que isso, ao mesmo tempo, justamente a ilegalidade dessas provas acaba tirando o conceito e a autoridade dele e, na verdade, aumentando mais a desconfiança das pessoas. Isto é, justamente o tiro acaba saindo pelo culatra. E aqui o Bela Lugosi está numa performance ótima, onde ele pega, de um lado ele faz o cientista sinistro quando está no laboratório, e do outro lado um cara super simpático, bondoso, alegre, sabe? Ele faz duas personalidades completamente distintas justamente do cientista. E aqui é interessante que a gente
tem justamente a trama de um morcego gigante, né? Que no caso é criado pelo laboratório. Inclusive esse traço meio Frankenstein, ele é acentuado justamente pelos efeitos de grandes efeitos elétricos sendo criados para pegar e criar o morcego, né? Qual seria a lógica disso? Então a gente tem que lembrar que na ideia do Frankenstein, a gente tem aquelas coisas dos raios e tudo mais no cinema, especialmente por causa que temos o conceito da eletricidade ser um dos grandes poderes da humanidade, que foi descoberto e desenvolvido do século XIX para o XX, né? E a gente tem a questão da eletricidade que passa pelo corpo humano, inclusive influencia o cérebro, sendo também uma das descobertas desse período. Inclusive, a gente tinha o caso de que, na transição do século XIX, a gente tinha até o conceito de que existiria um magnetismo animal, que seria uma forma de eletricidade, energia própria dos animais, semelhante à eletricidade, né? Para depois você descobrir que existia um único tipo de eletricidade que percorria tudo. Então, temos um pouco desse conceito da eletricidade como uma coisa ligada justamente à energia vital, à vida, sendo trabalhado em vários filmes dessa época, entre eles do Morcego. Sendo que, ainda por cima, uma coisa: a gente só vai ter uma onda de filmes de monstros gigantes lá nos anos 50, com a onda do chamado horror atômico, né? Com as ideias de grandes animais, que não deixa de ser em parte a representação de forças naturais ficando descontroladas e atacando as pessoas por causa do poder atômico, né? Inclusive, já tenho vídeos no canal falando isso, nisso de várias formas, inclusive uma das nossas playlists principais de Godzilla e King Kong. Só que a gente tem um monstro gigante, apesar que não é um gigante de um tamanho de um prédio, mas no caso é um morcego que ao invés de pequenininho, é uma criatura de um pouco mais de 1 metro de tamanho, né? E aqui, isso ocorre mais de uma década antes da grande onda de monstros gigantes. Então, o filme não deixa de ter um lado meio precursor envolvendo nisso, né? Inclusive, é interessante se pensarmos que ele é um filme de 1 hora de duração, não foi feito pelos estúdios Universal, não é aquela coisa daquele ultra mega sucesso, só que ele fez sucesso o suficiente a ponto de que o estúdio que tinha recém-inaugurado, ele pegar, que não era da Universal, mas um estúdio bem menor, ele pegar e com isso ele ter dinheiro suficiente para lançar outra onda de filmes, a ponto de que ele teve sim uma continuação, chamado justamente A Filha do Morcego Diabólico, onde temos justamente uma mulher cientista que volta a matar as pessoas usando exatamente o mesmo método e que descobre que na verdade era a filha do cientista desse filme. E apesar do filme não dar nenhuma impressão de que ele ser casado ou ter sido casado alguma vez na vida, né? Aquelas coisas que você coloca para criar as continuações, mas mostrando que realmente o filme ele teve um sucesso na época. E uma outra coisa importante é que essa obra, ela está disponível completa no YouTube em preto e branco, já que é um daqueles filmes da época que fica naquela zona cinzenta da legalidade, já que existia todo um sistema específico de registro que algumas vezes não era feito, né? Dos direitos autorais, mas ele também chegou a vir no Brasil numa coleção especial de filmes justamente do Bela Lugosi, esse grande mestre do terror. E existe uma linha de filmes, apesar de ser bem pequena, de filmes justamente retratando o conceito de ataques de morcegos. Então, inclusive alguns filmes recentes, gente. E outra coisa importante, se a gente pensar que o Rodan, que inclusive eu já falei aqui no canal, é um pterodátilo gigante com alguns traços meio de morcego, inclusive com poderes sônicos, o que leva diretamente àquela questão dos morcegos, a gente começa a se fazer uma pergunta que é até onde não seria, apesar de bem leve, um dos precursores do conceito justamente esse filme do morcego diabólico, né? Então, fica uma sugestão, lembrando que é um filme para você pegar, relaxar a cabeça, e tem umas pinceladas sociais lá no meio, no conceito de que você tem a ideia de que até onde você tem uma pessoa que pegou, se dedicou para uma empresa para ganhar dinheiro, para crescer lá dentro e tudo mais, né? E ela só recebia uma fração daquilo que ela realmente deveria ganhar de toda a contribuição da empresa, né? Então,
Fica essa dica aqui, lembrando que eu quero a sugestão de vocês, de outros clássicos, seja do Bela Lugosi, do Boris Karloff, ou de outros clássicos, ou mesmo clássicos modernos que vocês considerem interessante, pra gente discutir no canal. Então, galera, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Falou!